Uma das grandes estreias de 2024 nos cinemas é Duna Parte 2, né? Justamente porque essa é uma nova adaptação de um dos maiores clássicos da ficção científica. O filme é inspirado no livro do tio Frank Herbert, de 1965, que sacudiu as estruturas da ópera espacial ao trazer uma abordagem mais complexa e realista para o subgênero, destacando aspectos políticos, culturais e até mesmo ambientais de uma jornada pelo cosmos. Sim, adaptar essa história épica é um desafio que o diretor Denis Villeneuve teve coragem de abraçar, né, criando aí uma adição importante para a ópera espacial. Mas você sabe como esse subgênero da ficção científica surgiu no cinema e na TV? Quando foi a primeira vez que alguém se aventurou pelo espaço nas telas? Não sei. Sabe não? Então fica aí que hoje, para celebrar a estreia de Duna, eu te conto sobre isso. Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Bella Eichler, esse é o Futurices e hoje bora falar de um dos subgêneros mais classicões da nossa querida sci-fi, que é a ópera espacial, né? Mas antes você já sabe, já se inscreve aí se você não for inscrito, que tem conteúdo toda semana por aqui sobre ficção científica, futurologia ou tecnologia. Esse ano a gente chega nos 200k, não é possível? Deixa o like também, que ajuda muito, e aperta o sininho pro YouTube te avisar quando tem vídeo novo por aqui. Se eu pedir para você imaginar agora uma história de ficção científica ou um cenário que seja, no que você pensa de cara? Em ETs, robôs, carros voadores, arminhas a laser? Pois é, para muita gente a primeira coisa a pipocar na mente são naves espaciais explorando a galáxia ou em meio a muito piu-piu-piu. Sim, porque quando a gente pensa em sci-fi, o que vem logo na cabeça é um imaginário já muito cultuado, né? Provavelmente muito influenciado por Star Wars ou Star Trek, em que personagens se metem em aventuras em galáxias muito distantes, indo aonde nenhum homem jamais esteve, etc e tal. Porém, essas jornadas nas estrelas surgiram muito antes dos Jedi ou dos vulcanos, tá? A grosso modo, a ópera espacial é um subgênero bastante amplo da ficção científica que engloba batalhas épicas, heróis arrojados, romances melosos e, mais recentemente, tretas políticas intrincadas, com o detalhe nada pequeno de que tudo isso necessariamente acontece no espaço. Então é um subgênero em que a grandiosidade e o maravilhamento estão presentes e onde a tecnologia geralmente também existe, mas não é tão explicada, né? Não é o foco da narrativa. Não, o foco na real são as relações entre os personagens e a aventura espacial em si. O termo ópera espacial, inclusive, traduzido ao pé da letra do inglês Space Opera, foi criado em 1941 pelo crítico influente Wilson Tucker em um artigo publicado na fanzine Les Zombies. Na época, as radionovelas nos Estados Unidos eram conhecidas como soap operas, ou óperas de sabão aí em uma tradução possível, porque muitas delas eram patrocinadas por fabricantes de sabão. Então, seguindo essa ideia, logo depois o termo horse opera, ou ópera de cavalos, também surgiu para definir os faroestes mais estereotipados, com muito bang bang e bandidos malvados que cospem aleatoriamente por aí. O termo Space Opera surge então também dessa tendência, né, como uma tiração de sarro mesmo com o subgênero, porque os filmes e séries eram basicamente soap operas ou horse operas que rolavam em um ambiente espacial. Ou seja, a princípio, as óperas espaciais não eram vistas como as aventuras épicas que elas são hoje. O próprio Wilson Tucker cria o termo com esse viés bem pejorativo, porque eram histórias mais soft, né, muito mais aventurescas e fantasiosas que científicas, sendo vistas, portanto, como algo não tão sofisticado por alguns aficionados da ficção científica. Porém, com o tempo, as óperas espaciais foram ganhando o coração de outros especialistas e do público também, sendo consideradas aventuras imaginativas, emocionais e grandiosas acima de tudo. Fora que eu e você somos prova viva, né, de que o subgênero influenciou algumas das maiores obras do cinema e da TV, como Star Wars e Star Trek, que a gente já falou por aqui, além de obras mais recentes como Stargate, Firefly, Doctor Who, Quinto Elemento, Guardiões da Galáxia, Duna, Rebel Moon. Mas vamos começar do começo, né? Porque algo parecido com as óperas espaciais já existiu no cinema muito antes desse subgênero polêmico da ficção científica ter nome definido, tá? E é muito antes mesmo, viu? Porque o que é considerado o primeiro filme de ficção científica da história também é considerado por muitos como o primeiro filme de ópera espacial. Essa aventura estelar é a famosa Viagem à Lua, de Georges Méliès, de 1902, que a gente já cansou de falar por aqui. O filme mudo francês tem só 14 minutos e conta sobre, ora bolas, uma viagem
viagem à Lua, né, em que vários tripulantes embarcam no foguete que pousa bem no olho da coitada. Lá eles encontram aliens e são capturados por eles, daí as duas espécies caem numa porrada sinistra e depois, por fim, alguns homens conseguem fugir e voltar para a Terra. Então ainda não existia todo aquele caráter grandioso e melodramático característico da ópera espacial, mas o curta foi, digamos assim, o pontapé inicial das aventuras pelo cosmos, bem como a primeira representação do espaço sideral no cinema. Apesar disso, foi só na década de 1920 que o subgênero chegou a todo vapor mesmo e começou a capturar a imaginação do público. Curiosamente, um dos motivos do porquê isso rolou foi a descoberta do astrônomo Edwin Hubble, que conseguiu comprovar pela primeira vez, em 1924, que existem outras galáxias além da Via Láctea por aí. Então, de repente, a ideia de que a gente não estaria sozinho no universo não pareceu tão absurda assim pra muita gente, e é claro que isso fez galera pirar o cabeção na ficção científica, né? Consequentemente, a ópera espacial disparou no final dessa década, gerando várias revistas e seriados de ficção científica, como o Amazing Stories, e tudo isso culminou para que na década de 30 a gente tivesse a primeira grande obra do subgênero. Sim, em 1936, a série Flash Gordon, baseada na série de quadrinhos populares do Alex Raymond, foi adaptada pela Universal e se tornou um dos cineseriados de maior bilheteria daquele ano. Nessa história, o herói que dá nome para a série visita o planeta Mongo para acabar com os planos malignos do Imperador Ming, que é um cara chato aí que inventou de colocar o seu planeta em rota de colisão com a Terra. Além de aventuras megalomaníacas pelo espaço, a série inovou ao colocar iguanas raivosas como alienígenas, talvez elas sejam mesmo, né, vai saber. Fora que popularizou também a coisa de fazer faísca sair do rabo dos foguetes. Por causa do orçamento apertado, Flash Gordon também optou por algumas gambiarras criativas, como utilizar cenários pintados como plano de fundo para cenas, ou literalmente usar cadarço para segurar os foguetinhos faiscantes. Nesse momento, o tal do Wilson Tucker deve ter tido um treco, né? Deve ter se ruído todo, mas Flash Gordon foi um sucesso danado, né? E hoje é considerado um dos grandes clássicos da ficção científica. Depois disso, a transição do subgênero para mídia visual disparou com ainda mais força no final da década de 40 e na década de 50. Programas como Captain Video and His Video Rangers, Tom Corbett, Cadete do Espaço e Space Patrol levaram a TV americana ao espaço, porém foi só em 1960 que a ópera espacial realmente ganhou o espaço nas telas, literalmente. Em 1965, Perdidos no Espaço estreou e trouxe para a TV a história da família Robinson, que estava indo colonizar um novo planeta até um passageiro clandestino maldito tirar a nave do curso. A produção fez um sucesso tão absurdo que chamou a atenção até da própria NASA, que viu no espetáculo uma oportunidade de divulgar o seu programa espacial da época. Mas esse acordo aí não deu muito certo não, tá? Porque enquanto a NASA se orgulhava das suas descobertas, tecnologias e sofisticação, Perdidos no Espaço só se preocupava com uma única coisa chamada entretenimento. Apesar disso, é só em 1966 que a ópera espacial dá um duplo twist carpado, né? Porque finalmente chega na TV as incríveis aventuras dos tripulantes da nave Enterprise. Star Trek surge com todos os princípios básicos do gênero, né? Com muita ação, melodrama e aventuras épicas no espaço, mas também com uma coisinha a mais muito interessante, né? Um je ne sais quoi, sabe? Sim, porque a série do Gene Roddenberry inova ao trazer mais profundidade para o tema, seja através de embates políticos ou de temas filosóficos instigantes. Então, para um tipo de ficção científica que foi introduzido no discurso da cultura pop como algo tosco e superficial, Star Trek provou que esse tipo de entretenimento acessível também pode conter substância. Como vocês sabem, a série se tornou um dos clássicos mais importantes da ficção científica, fora que era muito à frente do seu tempo e já refletia na década de 60 sobre temas como guerra e paz, lealdade, autoritarismo, imperialismo, economia, racismo, existencialismo, religião, direitos humanos, sexismo, feminismo e o papel da tecnologia, né? Muita coisa. Obviamente que depois do sucesso dessa produção, que hoje a gente chama de Star Trek The Original Series, não largaram mais essa franquia e criaram uma quantidade enorme de histórias derivadas, como Star Trek The Animated Series, Star Trek The Next Generation, Star Trek Deep Space Nine, Star Trek Voyager, Star Trek Enterprise, Star Trek Discovery, Star Trek Short Tracks, Star Trek Picard, Star Trek Lower Decks, Star Trek Prodigy, Star Trek Strange Worlds, né? O Star Trek não acaba mais. Depois disso, em 1977, uma nova franquia clássica também nasceu, mas dessa vez na tela grande. Sim, Star Wars, do George Lucas, assim como outras obras anteriores, muda completamente o jogo, ao trazer um nível épico da ópera espacial não só na história,
como também na cinematografia. Agora a novela virou filme, né? Uma arte mais trabalhada, mais robusta e mais cara também, ainda que a essência da coisa fosse preservada aqui. Na verdade, Star Wars, por mais gigante que seja, é a ópera espacial ao pé da letra mesmo, porque além de trazer uma tecnologia mais mágica que científica, tudo aqui parece uma novela medieval que foi filmada no espaço. A gente tem a donzela em apuros, romances conturbados, para não dizer incestuosos, perseguição em cavalos metálicos chamados naves, espadachins habilidosos, luta entre impérios, muito heroísmo cavalheiresco, fora que, curiosamente, essa história aconteceu, como vocês sabem, há muito tempo atrás. A franquia também está sendo espremida até hoje, gerou além da trilogia original mais duas outras que contam a história antes e depois dessa primeira cronologicamente. Fora que também ganhou aí vários spin-offs ótimos ou muito duvidosos. Não à toa, depois de Star Wars, a Space Opera explodiu com obras muito parecidas, como Star Crash de 78, O Abismo Negro de 79, Mercenário das Galáxias de 80, O Último Guerreiro das Estrelas de 84 e a série de televisão Battlestar Galactica, que o tio Lucas até tentou processar por supostamente plagiar suas ideias. E sim, gente, a treta não é só no espaço. Nas décadas seguintes, a ópera espacial seguiu em passos firmes, porém muitas vezes sem perder assim o tom zoeiro clássico. Em sátiras como SOS tem um louco solto no espaço, que é um nome horrível para Spaceballs de 87. Teve também Starship Troopers em 97, o Super Galaxy Quest de 99, e hoje em dia o subgênero segue em frente nessa vibe em obras como Guardiões da Galáxia, do James Gunn. Porém, hoje temos também no cinema e na TV obras e adaptações que se levam um pouco mais a sério, né? Como a série The Expanse, a série Fundação da Apple TV, que se inspira bem de longe nos clássicos literários do Asimov, e é claro, a mais nova adaptação de Duna, inclusive a parte 2 do filme acabou de estrear e vai ganhar análise aqui no canal em breve. Bom, e a conclusão que dá pra gente chegar é que por mais zoada, manca e capenga que fosse a ópera espacial no seu nascimento, o subgênero é responsável por entregar pra gente o que a ficção científica tem de melhor, né? Marcada por enormes batalhas espaciais, exploração do espaço profundo, novos mundos exóticos, heróis cabulosos e uma falta de interesse danada pela ciência exata disso tudo, a ópera espacial sobreviveu às décadas com muito estilo e com certeza vem aí com mais histórias pra fazer a gente sonhar com aventuras interplanetárias ou intergalácticas. Mas e você, qual é o seu filme, conto, série de ópera espacial favorito, que mais te marcou? Me conta aí embaixo, e se você curtiu esse vídeo, se foi útil pra você, não esquece do seu like e da inscrição, que ajuda um montão. Um beijo e a gente se vê no futuro.